Salmo 138. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atento para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Então vamos iniciar a nossa pregação de hoje com uma oração. Ó Senhor, nós estamos gratos, Senhor, porque Tu és o Senhor da Tua palavra. És Tu que a mantens para sempre, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós a podemos ler hoje. Obrigado porque nós podemos estar perante ela e debaixo dela, Senhor. Ajuda-nos a estar constantemente sujeitos à Tua palavra, Senhor, e alegres por estarmos sujeitos. Abençoa o nosso coração, Senhor, neste momento, para que a Tua palavra penetre nele, Senhor, e que não haja nenhuma distração, nenhuma dificuldade que não permita que o Teu Espírito faça o seu trabalho no nosso coração, Senhor. Peço também, Senhor, ajuda para mim naquilo que Tu sabes que eu preciso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então lemos esta passagem do livro dos Salmos. Contexto do livro dos Salmos. João Calvino diz que o livro dos Salmos... João Calvino era um mestre francês do século XVI, portanto 1500, por aí para a frente, ali na zona da Suíça, no meio da Europa. Ele era um mestre da Bíblia. E ele diz que os Salmos é onde nós podemos encontrar as expressões para todas as circunstâncias da vida cristã. É aqui neste livro. Encontramos tudo o que precisamos em palavras. Se queremos encontrar palavras para a circunstância que vivemos agora, podemos encontrá-las neste livro dos Salmos. Quer seja uma circunstância alegre, como vimos agora neste Salmo, quer seja triste, mais ou menos difícil, desesperadora até, humilhante, alguma circunstância humilhante que estejamos a passar, surpreendente ou então mesmo comum. Há muitos salmos comuns. Podemos encontrar qualquer tipo de palavras na circunstância que estamos a passar, porque os salmistas, não apenas o salmista de hoje, eles passaram por qualquer experiência cristã. Este é um salmo, então, que nos inspira, porque é muito intencional no agradecimento e no reconhecimento do salmista em relação a Deus que o libertou. Neste salmo, há sempre uma mesma nota principal. É agradecimento, reconhecimento e louvor. Agradecimento, reconhecimento e louvor. É um salmo curto, mas tem sempre esta mesma principal nota. E não há espaço nesta nota para lamento, neste salmo do rei David. David é o autor deste salmo. Temos aí algumas das nossas Bíblias que têm essa referência não inspirada, mas fazendo ajuda. É um salmo de David. David era rei de Israel na altura já em que escreveu este salmo. E Israel era o seu reino, era o reino de Deus, mas seria então o reino de David. E Israel, como povo, antes de ser nação, era povo, e como povo nasceu logo quando Moisés o retirou. Deus o retirou através de Moisés com o êxodo do Egito. Cerca de 400 anos antes destes episódios neste salmo. Creio que 400 anos.
posso estar errado, mas é um período grande da vida de Israel sem reino. Entretanto, David torna-se rei em Israel, depois de Saul, primeiro rei de Israel. Então David torna-se rei de Israel, e Israel naqueste momento era um reino jovem, era um reino com cerca de 50 anos. O rei Saul reinou por 40 anos, e então temos agora Israel como um reino novo. E era uma época, aquela, em que havia conquistas, reconquistas, reinos desapareciam do mapa, de um momento para o outro, com vitórias e derrotas, para um lado e para o outro. E então Israel estava a ser testado como um reino, que era jovem, e David, mais ainda, foi muito testado como rei de Israel. Ele próprio também era um rei jovem neste momento. Feito o contexto, vamos reparar nos primeiros 3 versos deste salmo. Eles são escritos na primeira pessoa. Render-te-ei graças, prostrar-me-ei, eu clamei. E são uma introdução muito emocional e demonstra a intenção de David. No verso 1 e no verso 2, David louva a Deus. E que tipo de louvor é este? Vamos ler aqui. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Que tipo de louvor é este? David está tão intenso. Render-te-ei graças, prostrar-me-ei. O que é prostrar? Prostrar é estar de barriga para baixo, deitado, com a cara no chão, a louvar o nome de Deus. Ele está prostrado em direção ao santo templo. Ele está intenso no seu louvor e não deixa espaço para mais nada. David está só em louvor, absoluto louvor. Tudo nele é louvor a Deus. Estes são 2 pequenos versos que derramam todo o coração de David aos pés de Deus. A David parece restar mais nada. É muito intenso, mas ao mesmo tempo David deseja que seja inesgotável. A intenção de David é então não parar de louvar a Deus e de uma forma intencional e emocionada. David então estava a viver uma época muito difícil e ainda assim ele clama a Deus não como um último recurso. David é muito intencional e triunfante, apesar da dificuldade. Ele diz em louvor a Deus, no verso 1, eu render-te-ei graças, e no verso 2, eu prostrar-me-ei e louvarei. Dá-nos a ideia de que David diz, venha o que vier, eu render-te-ei graças. Eu prostrar-me-ei, venha o que vier. Eu louvarei, venha o que vier. Ele até diz mesmo, nesse verso, na presença dos poderosos, ele dará graças. Mesmo na presença dos poderosos. Ele dará graças e ficará prostrado e louvará o Senhor. Ele está determinado. Mesmo em face dos poderes desta terra. Como Igreja de Jesus, nós devemos ter David como exemplo do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é aquele que, no meio da adversidade, louva e clama a Deus. Venha o que vier. É possível fazer um exercício, talvez um pouco infantil. Deixem-me fazer este exercício um pouco infantil. David não sabia nada acerca de Jesus. Ele nasceu muito antes de Jesus. Nós sabemos quem é Jesus. Deus fez-se homem para que Ele pudesse pagar todos os nossos pecados. Jesus tornou-se homem para pagar por todos os nossos pecados. David não conhecia isto. Ele pagou pelos nossos pecados, Jesus pagou pelos nossos pecados, e agora nós estamos livres da punição que o pecado nos traria.
Deus deu-nos o seu Filho para nos salvar da morte, que é a punição pelo nosso pecado. Jesus foi punido e nós não. David não sabia isto. David não viveu numa época em que pudesse contemplar acerca desta bênção maravilhosa e acerca desta motivação para sermos agradecidos e para sermos adoradores muito intencionais e intensos. Nesta comparação infantil, de facto, entre nós e David, nós só podemos sair mais humildes. O que Deus fez através de Jesus devia fazer-nos cantar e louvar pelo menos tão alto como David. Devia-nos fazer melhores adoradores como David, a afirmar: venha o que vier, eu louvarei, eu render-te-ei graças. Surpreendentemente para mim, hoje, todos os cânticos que cantamos até aqui trouxeram esta energia, muito fulgor. Cantámos sobre a nossa alegria em louvar Deus. Este é o verdadeiro adorador. É que diz estas coisas sem que haja poderosos suficientes para nos calar. Venha o que vier. Mas há uma razão para que David tivesse escrito este salmo nestas circunstâncias. Há uma razão. Pelo menos uma razão aparente neste texto. A razão aparente está no verso 3. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. O salmo diz que Deus respondeu à oração de David. Só isso. O salmo diz que Deus, como é que diz? Tu me acudiste. A resposta de Deus foi acudir à oração de David. Hoje de manhã na escola dominical, o Tiago Falcoeiras mencionou e bem, é uma bênção a escola dominical, é pena não podermos estar todos os professores das outras escolas dominical. O Tiago trouxe esta ideia de que podemos orar uma vez a Deus e pensarmos que a coisa está feita. A oração está feita. Deus sabe o que nós queremos. O que o Salmo me parece dizer aqui é: eu clamei. Deus respondeu à oração, uma oração. Foi só isso? Se fosse só isso, os festejos são exagerados. David prostra-se diante de Deus, rende graças, louva a Deus desta maneira, tão alto. É exagerado. Mas não. Deus clama a Deus. David clama a Deus. David clama. Clama, em algumas traduções, é chama. Deus chama por Deus. Perdão. David chama por Deus. Não sei quantas vezes é que eu já disse isto assim. David chama por Deus. David clama por Deus. Quantas vezes se clama a alguém até que Ele nos atenda? O Tiago, mais uma vez, nos trouxe esta passagem da parábola do amigo importuno. Esta parábola de Jesus que diz que se nós continuarmos a orar, basicamente será isto. Se nós continuarmos a orar e não orarmos apenas uma vez, se insistirmos com Deus, Deus fará mais do que um amigo que se sente importunado. Deus ama os seus. Se nós importunarmos Deus, se nós formos clamar, se nós formos chamar por Deus, Ele é amoroso. Ele quer atender. Ele quer acudir. Então olhamos com mais atenção para o resto do Salmo e para um detalhe, para este detalhe importante no verso 3, para percebermos o louvor tão intenso de David. Porquê este clamor? David está agora num momento de vitória, que no verso 4, podem ver aí no verso 4, parece-nos ser dado a perceber, pode ter sido alguma conquista sobre algum ou alguns reis poderosos. Estes oponentes eram tão poderosos que David, no verso 7, nos dá a ideia
de que esteve perante uma situação de vida ou de morte. No verso 3, então, temos o detalhe que faz a diferença no nosso entendimento acerca do louvor intenso de David. A oração que ele faz a Deus foi um clamor para que Deus o acudisse numa situação de vida ou de morte. No momento do clamor de David, o reino de Israel estava em risco. Havia uma situação de vida ou de morte, de facto. Lembram-se? Esta é uma época de conquistas, reinos desaparecidos. Era clara a situação de vida ou de morte. Ele estava a ser atacado por todos os lados, por reinos poderosos. E David encontrou esperança para o seu futuro e para o futuro de todo o povo, no clamor a Deus. Para David, Deus era a solução. Por isso ele o chama. Mas David podia ter feito diferente. E deixa-me fazer este exercício. Sendo eu, pondo-me eu no lugar, provavelmente, de David. Em vez de clamar a Deus, naquele momento, podia simplesmente montar uma estratégia militar. David era um grande estratega militar. A oração a Deus poderia facilmente passar a ser um suporte para a operação militar ou para qualquer inconveniente não antecipado. Esta é provavelmente a oração mais comum entre nós e também a menos humilde. É possível dizermos que acreditamos em Deus e no seu poder e passarmos toda a nossa vida alicerçados nas nossas competências e esperançados nas nossas capacidades. Dirigindo para Deus orações que são meros pedidos de suporte para alguma eventualidade que não tínhamos antecipado. David não fez assim. David clamou a Deus. Para David não havia solução senão Deus. Quando a nossa oração se torna clamor, damos o controlo a Deus. Então, o louvor intencional, muito intenso e emocional a Deus de David está relacionado com este clamor. Se ainda não clamamos a Deus, se ainda não chamamos desta maneira a Deus, porque nos envergonhamos perante algum poderoso, por algum poder, por alguma circunstância que nos aflige, ou porque gostamos apenas de controlar a nossa vida, se nós não clamamos a Deus, lembremos do clamor do rei David e da resposta de Deus em acudir. E do louvor tão impressionante e triunfante que é o resultado de Deus estar no controle. É certo que Deus deseja verdadeiros adoradores. Mas como é que vamos adorar Deus sem antes termos entregue o controle da situação? Vamos clamar a Deus para que nos dê o mesmo desejo que David de querer louvar Deus mais intensamente. Para terminar, eu disse que era curto. É um alívio. A implicação do que David escreve no verso 4 e 5 é impressionante. Vejam outra vez o verso 4 e o verso 5. O que até aqui era escrito na primeira pessoa passa a ter implicações a nível mundial e com longevidade eterna. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra. Quando ouvirem as palavras da tua boca, encantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Os reis poderosos, que até ali estavam a tentar acabar com Israel e com David, passam a estar no desejo de David de que também eles rendam graças a Deus. O desejo de David é também que Deus lhes responda, como respondeu a David. E que eles cantem os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor,
tão intensamente como David. E este não é só um desejo de David, mas também uma promessa de Deus. O que é que a Bíblia diz sobre isto? Alguns de nós sabem de cor algumas passagens. Eu trouxe a de Filipenses 2, 10 a 11. Podemos abrir e acompanhar. Filipenses 2, 10 e 11. Diz assim, Filipenses 2, 10 a 11, que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabemos então, a partir desta passagem e com aquela que nós temos estado a ler, o que é que vai acontecer no fim dos tempos. Reis curvar-se-ão perante Deus. Esta não é apenas uma promessa de Deus para reis poderosos. Indo mais fundo no nosso salmo, e indo mais fundo no que ele está a transmitir, quem é que irá cantar os caminhos do Senhor? São só os poderosos? Todos os que estarão diante de Deus, irão fazer o que David já desejava. David desejava louvar a Deus de uma forma intencional, intensa e para sempre. Na eternidade nós teremos a oportunidade de louvar Deus para sempre, pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós. Vamos então, como igreja, ainda aqui na terra, começar a louvar a Deus antes de sermos levados para lá. Porque essa será a nossa maior tarefa quando estivermos lá no céu. É assim que nós estamos? É assim que nos sentimos, como David? Sentimos-nos entusiasmados, intencionais, por chegarmos ao domingo à igreja e desejarmos louvar em voz alta? Mais alto do que David? Ou tão alto como David? Louvarmos em alta voz com os nossos irmãos e com as nossas irmãs, em antecipação do que teremos juntos no céu. Que Deus nos motive para sermos pessoas que clamam a Deus, e que perante a resposta de Deus ao nosso clamor haja maior e melhor louvor. Que Deus nos abençoe.